Boa tarde a todos, sou Marta Nascimento. Vou dar continuidade ao curso de Microbiologia, que estou a publicar as aulas no meu canal, Microbiologia Marta Nascimento. Já foi publicado um pequeno vídeo de introdução para fazer a minha apresentação, portanto o meu currículo educacional e todo o programa das aulas. Também publiquei o primeiro vídeo, a primeira aula sobre a história da microbiologia e vamos agora dar continuidade fazendo a apresentação da segunda aula. Nesta aula vamos falar a diferença entre procariotas e eucariotas, sobre a microbiota humana, sobre a morfologia bacteriana e a relação entre bactéria e hospedeiro. São, portanto, os fatores de patogenicidade e virulência das bactérias, ou seja, o arsenal que as bactérias têm para se conseguir estabelecer infecção e para se defender. Já lá vamos. Ora, então temos aqui vou pôr aqui o ponteiro, que é para ir apontando aqui assim, o laser. Ok. Portanto, dentro dos procariotas, procariota quer dizer em grego núcleo primitivo, ou seja, não existe um núcleo individualizado. O eucariota, o eu é de existência, ele como uma entidade, ou seja, é um núcleo verdadeiro, os eucariotas. Portanto, dentro dos procariotas temos as bactérias e o grupo que não são bem consideradas bactérias são as arqueias, depois vamos abordar um bocadinho mais este assunto quando houver falarmos de taxonomia, e dentro dos eucariotas todos os que têm um núcleo individualizado, como os animais, as plantas e os fungos. Quais são as principais diferenças? Que é importante também sabermos isto, uma vez que as bactérias, como agentes infecciosos, nós sabendo quais são as estruturas que são diferentes daquelas que existem nos eucariotas, são alvos terapêuticos, ou seja, são alvos que se podem utilizar para deixarem de funcionar e conseguimos matar as bactérias. Neste caso, nas bactérias é o peptidoglicano, que é a sua parede celular, e eles também têm, os procariotas, as bactérias também têm um ribossoma diferente do nosso, portanto também é um alvo terapêutico. É um ribossoma 70S, enquanto que o dos eucariotas é de 80S. Pronto, é só para percebermos que aqui as diferenças em termos de estruturas maiores entre os procariotas e os eucariotas é principalmente o peptidoglicano e os ribossomas. Em 1978, Carl Oz desenvolveu um sistema de classificação com base na organização celular dos organismos e organizou em 3 domínios. O domínio da bactéria, que tem paredes celulares, que contém o peptidoglicano, o domínio arqueae, em que as paredes celulares, quando estão presentes, não possuem peptidoglicano, portanto são bactérias que não têm peptidoglicano na sua parede celular, e os eucária, que são todos os eucariotas, portanto com os grupos protistas, fungos, plantas e animais. Dentro desta divisão destes domínios, portanto, temos os procariotas, as bactérias e os arqueae, e os eucariotas, todos os outros. Apenas os animais, os fungos e as plantas são multicelulares, em que os fungos incluem as leveduras, que são unicelulares. Portanto, aqui no fundo este esquema é para termos uma ideia visual destes 3 domínios, na qual se baseia toda a classificação das bactérias e organismos, não é? Vivos. Falando então na microbiota humana. Antigamente o termo de flora é muito utilizado e é utilizado porque nós ouvimos as pessoas mais velhas utilizarem o termo flora, mas utilizou-se este termo antigamente porquê? Porque se acreditava que as bactérias e os fungos eram plantas, daí o nome flora. Mas o nome atual mais correto é microbiota, ou seja, é vida pequenina. Nós, o ser humano, tem uma microbiota imensa. Cada parte do nosso corpo é colonizado por bactérias diferentes, por diferentes bactérias, dependendo do pH e dos nutrientes que existem nessa zona do corpo, e fazem parte do nosso equilíbrio.
Portanto, está aqui um esquema em que conseguimos ver as várias bactérias, são características que colonizam, que são normais estarem nestes locais. Estou a falar nestes normais, porquê? Porque nós, em microbiologia, vamos analisar amostras em que vamos pesquisar quais são as bactérias patogénicas que estão a provocar doença naquele local. Daí reforçar esta ideia. Na microbiota humana, coloquei aqui esta imagem, que é uma imagem bonita, de que conseguimos perceber a variedade das bactérias, dos diferentes tipos de bactérias que existem na língua. Portanto, nesta microbiota normal da língua. É claro que as bactérias que existem numa determinada zona do corpo, quando vão para uma zona que normalmente é estéril no nosso corpo, como por exemplo na bexiga ou no líquido pleural, líquido ascítico, no sangue, elas vão provocar uma infecção. Aqui é só para termos uma perspectiva, isto está um bocadinho mal animado, mas pronto, uma perspectiva em que nós somos 10% de humanos. Eu achei graça a esta ideia, porquê? Porque nós temos uma porção de células humanas e temos 9 porções de células não humanas, ou seja, de bactérias, protozoários, fungos que convivem connosco, que fazem parte de nós. E elas contribuem para funções importantes do nosso corpo. O metabolismo dos hidratos de carbono, produção de vitaminas e hormonas, no desempenho imunológico, auxiliam na proteção mucosa e as alterações, e cada vez se estudam mais estes microbiomas, não é? Portanto, no fundo, o ambiente onde estas bactérias existem, quais são as bactérias que existem, as bactérias, fungos, portanto, esta vida pequenina, que quando existe esse desequilíbrio, existem doenças inflamatórias e autoimunes associadas. Porque é que a microbiota é diferente em cada parte do corpo? Por exemplo, temos as bactérias que vivem num ambiente mais ácido, como no estômago, ou no intestino, ou no epitélio nasal. Essa razão é porque essa zona supre as necessidades nutricionais dessas bactérias e, portanto, é um ambiente onde elas se conseguem desenvolver. Falando aqui um bocadinho destas bactérias, da nossa microbiota e da utilização de probióticos, porque nós ouvimos muito a falar sobre os probióticos e que os probióticos fazem bem ao nosso intestino e que é bom termos boas bactérias por causa da digestão e da nossa imunidade. E então quis introduzir aqui este conceito ou esta informação em que este esquema tem aqui os probióticos e depois diz todas as funções que as bactérias têm no local onde estão. Portanto, a absorção da vitamina B12, de minerais, da glucose, a proteção contra toxinas, de infecções. Portanto, tem aqui uma série de vantagens que, ao termos boas bactérias a colonizar o nosso intestino. Uns probióticos que são muito conhecidos é, por exemplo, o kéfir de leite ou de água. Já falei um bocadinho nisto, ou seja, as infecções que são provocadas pela bactérias são maioritariamente quando bactérias de um local, em que são colonizadoras de um determinado local, passam para ambientes estéreis, ou quando nós adquirimos essa bactéria patogénica de um ambiente externo. Está aqui um exemplo, não é? Quando uma bactéria do intestino, que faz parte da microbiota do intestino, a nossa Escherichia coli, que é o nosso pet, o nosso animal de estimação de laboratório, porque é com ele que se fazem as experiências todas, passa para, por exemplo, para as vias urinárias, provocando uma infecção urinária. Portanto, os micro-organismos no ser humano podem fazer parte da microbiota, portanto são indígenas, fazem parte, podem ser colonizadores, ou seja, eles estão a colonizar durante um determinado período de tempo, mas depois passam, portanto são transitórios, tal como os contaminantes. Portanto, uma presença de micro-organismo de uma forma transitória, por exemplo, quando
colocamos as nossas mãos nas maçanetas das portas, nos transportes, portanto em superfícies onde existem o contacto de outras pessoas que têm outro tipo de bactérias e, portanto, são as bactérias que se podem designar de contaminantes, ou seja, são transitórios, porque nós lavamos as mãos e, portanto, deixam de estar a contaminar aquela zona do corpo. Existe aqui este conceito entre colonizadores e contaminantes que está aqui um bocadinho misturado, mas esta é a classificação que existe dentro dos livros de microbiologia e pronto, existem os que são infectantes. Por exemplo, uma salmonela é aquela que, quando está presente nas fezes, no intestino humano, vai provocar a infecção. Falar aqui um bocadinho de biofilme, porque os biofilmes são muito importantes porque são comunidades bacterianas com uma série de proteínas que vão fazer com que elas se mantenham nesse determinado local do corpo ou de prótese. Aqui é o esquema, está aqui assim, o esquema da forma como se inicia o crescimento de um biofilme, ou seja, temos a fixação das células bacterianas, que é reversível, ou seja, estas células bacterianas ainda não estão muito agarradas à superfície onde estão. Depois, a adesão dessas bactérias, que já é irreversível. Porquê? Porque há a produção de adesinas e polímeros extracelulares, ou seja, por exemplo, a produção de slime, designada pelo slime, estes polímeros e adesinas, que é muito característico, por exemplo, de uma bactéria que é o Staphylococcus epidermidis. Daí o Staphylococcus epidermidis e não áureos têm a capacidade de produzir estas adesinas e polímeros, ou seja, este slime, que faz com que eles tenham maior capacidade de aderir a materiais protésicos, a válvulas cardíacas e provocar depois a sua colonização e infecção. Um ponto de infecção que é difícil de eliminar. E já vamos detalhar essa informação. Depois, ao conseguirem aderir a esse material, há uma multiplicação bacteriana e há como se fosse uma colónia com várias camadas de bactérias, que fica ali uma colónia instalada de bactérias que é difícil depois de remover. E a partir desta saem outras bactérias para aderir a outros locais do corpo ou das próteses, por exemplo. Aqui está uma imagem de uma imagem mais real daquilo que acontece nos tecidos, que temos aqui as bactérias e os tecidos em que elas estão a aderir com todos os polímeros e as proteínas que as unem. Locais onde estes biofilmes se formam. Já falei em materiais sintéticos, como próteses, catéteres, isso está descrito aqui neste esquema. Temos aqui estes vários locais, os catéteres urinários, as válvulas cardíacas, os implantes ortopédicos, são vários estes materiais que, quando são colonizados com estes biofilmes, provocam infecções sistémicas e, havendo uma infecção sistémica, é necessário remover este aparelho, portanto, este material sintético. E isso implica haver uma operação e haver uma regressão, no fundo, do tratamento da pessoa. Os tecidos em que existem os biofilmes, é muito fácil imaginar os biofilmes que existem nos dentes, portanto tem aqui uma camadinha de bactérias que vão crescendo, que vamos sentindo e que temos que ir removendo, não é? E mais locais em que existem nos tecidos os biofilmes. Por exemplo, feridas crónicas, uma endocardite, ou seja, uma endocardite é provocada por um crescimento bacteriano que vai fazendo ali um biofilme na válvula, e, portanto, são estes os locais em que existem os biofilmes, quer em aparelhos sintéticos, materiais sintéticos, ou nos tecidos no corpo. Porque é que o biofilme é muito importante falar? Porque, para já, existe uma comunidade bacteriana em que elas conseguem sintetizar várias substâncias para ajudar na sua comunidade, para ela proliferar, e ela fica como se fosse uma camada de proteção contra quer a penetração de antibióticos, quer contra o acesso
ou seja, dificultam o acesso do sistema imunitário a essa zona. Portanto, protegem-se contra os antibióticos e contra a ação do nosso sistema imunitário, que é difícil depois, a partir do momento em que está instalado este biofilme, é muito difícil de remoção, de eliminação, às vezes só mesmo com operação, cirurgia. Passando a estas características, vamos falar nas características da célula bacteriana propriamente dita, ou seja, todas as suas componentes. Portanto, aqui é um bastoneto, um bacilo, e que é composta pelo seu material genético, algumas têm cápsula, têm fímbrias ao longo da parede celular, flagelos, portanto tem todas estas estruturas, e aqui é uma imagem de microscópio eletrónico que se conseguem ver estes organelos, portanto uma imagem mais pormenorizada. Aqui mais um esquema da célula bacteriana, mais 2 esquemas para conseguirmos visualizar e fixar esta estrutura das bactérias. E então vamos classificá-las e detalhar as bactérias em relação ao seu tamanho, à sua forma e ao arranjo que elas têm entre si. Em relação ao tamanho, aqui é para fazermos uma comparação entre a célula da levedura, que tem este tamanho, e em relação ao tamanho da bactéria. Vê-se que é muito maior do que uma bactéria, portanto tem 8 micrómetros de diâmetro, uma levedura, enquanto que uma bactéria tem 1 a 3 micrómetros. E os vírus ainda são mais pequeninos. É para ver uma imagem visual deste tamanho dos 3 principais grupos de micro-organismos que são estudados dentro da microbiologia. Aqui mais uma imagem para elucidar esta relação do tamanho entre estes diferentes micro-organismos. Portanto, a azul temos aqui uma levedura, portanto tudo isto a azul é uma levedura. Dentro da levedura temos as bactérias em forma de bastonete, em forma de cocos, e depois os vírus que existem dentro dos maiores, os poxvírus, até aos mais pequeninos, como os da poliomielite. Em relação à forma, as bactérias podem ser esféricas, designadas por cocos, e podem estar agrupadas, designando-se por estafilococos ou streptococos. Já vamos detalhar essa informação. Os cilíndricos, os bacilos, como a Escherichia coli, as espiraladas, como os espirilos do Campylobacter jejuni, que têm esta forma encurvada, as espiroquetas, como o Trepolema pallidum, da sífilis, agente etiológico da sífilis, e a Leptospira e Borrelia, que só se conseguem ver em microscópio de campo escuro. E em vírgula temos o Vibrio cholerae, que é um bastonete com uma curva. Portanto, em relação à forma, existem todos estes tipos de formas nas bactérias. Em relação ao arranjo, temos os diplococos, por exemplo, a Neisseria meningitidis são diplococos, ou Neisseria gonorrhoeae, são 2 cocos juntos. Temos os streptococos, que é uma cadeia de cocos todos juntos, portanto fazem uma estrutura de uma cadeia, são os streptococos. Temos as tétradas, ou seja, são agrupadas em 4 cocos. Às vezes a moraxella adquire este formato. E os estafilococos, que têm uma forma irregular e que são agrupados, muitas vezes são designados em cachos de uva, são assim descritos. Portanto, diplococos, streptococos em cadeia, estafilococos em grupos, como se fossem cachos de uvas, e tétradas são 4 cocos. Em relação ao arranjo, os bacilos, há os bacilos únicos, há os diplobacilos. Não é tão vulgar na nossa microbiologia, na nossa linguagem, fazer esta distinção em relação ao arranjo dos bacilos. Há os streptobacilos e o mais importante são os cocobacilos, ou seja, são uns bacilos pequeninos, são tão pequeninos que estão 2 juntos e parecem, às vezes até parece um bacilo, mas estes são
são dois juntos, ou seja, e dá assim um aspecto de serem arredondados quando eles estão juntos. Então são cocobacilos, que é, por exemplo, o Haemophilus influenza, quando se faz a observação do gramo, por exemplo, nas amostras respiratórias, é este o arranjo, ou é esta a forma que são visualizados os Haemophilus influenza. Em relação aos arranjos dos flagelos bacterianos, há uma classificação portanto, eles podem ser à volta da célula bacteriana, os peritríquios, os monotríquios, flagelo polar, os lofotríquios, que são vários flagelos polares, ou um anfitríquio com flagelos de um lado e do outro da bactéria, ou seja, nos dois polos. As células bacterianas que não têm flagelos são atríquias. Agora, relativamente à relação entre a bactéria e o hospedeiro. Quais são os fatores que contribuem para a patogenicidade de uma bactéria? Ou seja, quando é que eu digo que uma bactéria é mais patogénica do que outra? O que é que ela tem que a outra não tem? Ou seja, qual é a capacidade que esse organismo tem de causar a doença que a outra não tem? E quais são esses fatores? Eu retirei esta frase porque elucida que as células microbianas não têm a intenção de causar uma doença, apenas estão a alimentar-se e a defender-se, ou seja, no meio em que elas se encontram, estão só a alimentar-se, a defender-se e a proliferar. Quais são os mecanismos de virulência e patogenicidade? Temos a capacidade de aderência, ou seja, ao terem capacidade de aderir a um tecido conseguem colonizá-lo, ou seja, conseguem dividir-se e manter-se nesse tecido. A capacidade de invasão, através da produção de enzimas que conseguem danificar os tecidos e fazer a sua progressão nesses tecidos. A produção de toxinas, exotoxinas e endotoxinas, e a fuga aos mecanismos de defesa do hospedeiro, como por exemplo a variação antigénica. Temos o Plasmodium, que ao variar os seus antigénios, o sistema imunitário está a produzir anticorpos para determinadas proteínas e depois há uma alteração desse tipo de proteínas na superfície do Plasmodium que faz com que o sistema imunitário tenha que reiniciar a produção de novos anticorpos. Isso faz com que ele consiga fazer uma fuga aos nossos mecanismos de defesa do nosso sistema imunitário. Aqui são exemplos de como é que um esquema de como é que a bactéria adere aos tecidos, é através de adesinas. Temos aqui neste esquema, temos aqui uma bactéria, um bacilo, está representadas as adesinas por estas estruturas pequeninas verdes e que têm receptores nas células, na membrana celular das células existem receptores aos quais elas se ligam, ou seja, glicoproteínas ou lipoproteínas, que se vão ligar aos açúcares que existem na membrana. Por exemplo, aqui temos a amarelo, que são a Escherichia coli em aderência à superfície da bexiga, e aqui os estafilococos em aderência à nossa pele. São dois locais onde se verifica a adesão das bactérias à superfície do tecido. As adesinas podem estar noutras estruturas da superfície microbiana, ou seja, nos pili, na cápsula, nas fímbrias e nos flagelos. Ou seja, além das proteínas que existem ao longo da parede bacteriana, essas adesinas estão em diferentes estruturas, nos pili, nas cápsulas, nas fímbrias e nos flagelos. Falando um bocadinho aqui da cápsula. As bactérias capsuladas são mais virulentas, porque são mais resistentes ao sistema imunitário, ou seja, à fagocitose pelos nossos neutrófilos. Porquê? Porque existe uma produção de um polissacarídeo. Esse polissacarídeo, aqui nesta imagem, vemos aqui a cápsula à volta da célula bacteriana e aqui vê-se uma auréola mais transparente à volta das células bacterianas. O que é que esta cápsula promove? Uma proteção contra a desidratação, uma resistência à fagocitose,
ou seja, as células fagocíticas, como os neutrófilos, só conseguem fazer a fagocitose se esta cápsula já houver uma produção de anticorpos contra ela e que exista uma ligação desses anticorpos que depois vão permitir que haja a fagocitose pelas nossas células brancas. E claro, esta cápsula vai facilitar a aderência aos tecidos. Portanto, é um fator de virulência. As bactérias que produzem cápsula são mais virulentas, ou seja, têm uma capacidade patogénica maior, de produzir doença maior. Relativamente às fímbrias e aos pili, muitas bactérias de gram negativo têm estas estruturas, as fímbrias, que são semelhantes a pelos, que estão aqui à volta da célula bacteriana. Que são mais curtos, mais retos e mais fininhos que os flagelos, que são ondulados. É constituído pela proteína pilina, que isto até é engraçado, este nome, pilina, dá-nos logo assim para rir um bocadinho, fazer outras associações. E elas localizam-se em toda a célula bacteriana, à volta da parede bacteriana, a sua superfície, e variam entre algumas unidades e centenas de unidades por célula, ou seja, a revestir toda a superfície bacteriana. Portanto, isto permite uma maior adesão aos tecidos, dependendo se existem em maior número ou não. E depois temos os pili. Os pili são mais longos que as fímbrias, existe apenas um ou dois por célula e estão envolvidos quer na motilidade celular, ou seja, a sua movimentação, e uma coisa muito importante, é a transferência de DNA entre as bactérias, ou seja, é através dos pili que há a ligação entre as duas bactérias e é como se fosse uma ponte que há passagem de DNA de um lado para o outro, ou seja, nas estruturas dos plasmídios. Portanto, plasmídios é um bocadinho de DNA que está numa forma redonda e que são fáceis de passar de bactéria para bactéria, é através desta estrutura. Um exemplo da patogenicidade de uma bactéria que tem umas fímbrias que tem uma proteína M e essa proteína M permite uma adesão mais eficaz desta bactéria, por exemplo, aqui em relação ao epitélio da garganta, e fica mais resistente à fagocitose pelos leucócitos. Portanto, as estirpes de streptococcus pyogenes, que são responsáveis pelas infecções, neste caso da garganta, e que têm a proteína M, são mais patogénicos, porque lhes confere uma capacidade de resistir ao ambiente do tecido da garganta, da faringe. Relativamente aos flagelos, os flagelos procarióticos, ou seja, das bactérias, estão inseridos na sua parede celular e eles rodam sobre um determinado eixo. Aqui temos um exemplo de como os flagelos funcionam no proteus, que o proteus é a bactéria que nós no laboratório conseguimos verificar que ela se movimenta no meio de cultura. Porquê? Porque uma colónia começa a crescer, a crescer, a crescer e invade toda a plática. Por acaso não coloquei aqui uma imagem, estava aqui o espaço para colocar uma imagem, mas mais tarde irei mostrar. Os flagelos eucarióticos, ou seja, por exemplo, dos protozoários, em vez de terem um movimento rotativo, têm um movimento ondulante. Ora, a capacidade de invasão das bactérias pela produção de enzimas. Quais são as enzimas que as bactérias podem produzir e que vão provocar uma maior lise dos tecidos e, portanto, uma maior progressão da infecção bacteriana? Temos, por exemplo, os Staphylococcus aureus, que têm enzimas designadas de coagulase. Porquê? Porque elas atuam no fibrinogénio e geram coágulos de fibrina. Isto vai proteger a bactéria da fagocitose, ou seja, vai defendê-la do nosso sistema imunitário. As sinases, pelo contrário, degradam as fibrinas, digerem coágulos e, portanto, conseguem dissolver pequenos tecidos e progredir a infecção. As hialurinases, que degradam o ácido hialurónico,
que é um polissacarídeo que une as células, faz a união entre as células, principalmente nos tecidos conjuntivos, e a colagenase, ou seja, coagulases, cinases e alurinidases e colagenases são bactérias, são enzimas que as bactérias podem ter e que ajudam a progressão da infecção nos tecidos, ou seja, são bactérias mais patogénicas. Por exemplo, a colagenase que atua sobre o colagênio, não é? Portanto, degrada, portanto, é o substrato da colagenase que a degrada em produtos e, por exemplo, o Clostridium tem esta enzima, o que facilita a sua disseminação no tecido e o que está na causa de originar uma gangrena gasosa, por exemplo. E vamos falar, por último, na variação antigénica. A variação antigénica, tenho aqui vários exemplos: o Plasmodium falciparum na malária, Neisseria gonorreia na gonorreia, o vírus influenza na gripe e o trypanosoma na doença do sono. Portanto, falei a variação antigénica, mas ainda me faltam aqui das toxinas, falar nas exotoxinas e nas endotoxinas. Falando nas exotoxinas, portanto, são proteínas que as bactérias produzem e lançam-nos para o espaço extracelular. Uma das toxinas em laboratório que nós temos testes imunocromatográficos para as detectar, ou seja, temos uma resposta rápida, que é a pesquisa da toxina A e B do Clostridio difficile numa amostra de fezes. Ou seja, o Clostridio difficile é responsável pela colite pseudomembranosa e quando é que ela surge? Quando existe uma terapêutica mais intensa nessa pessoa, ou seja, a pessoa está com antibióticos durante muito tempo e isso vai esterilizando o intestino, deixando que as bactérias mais resistentes sobrevivam. Neste caso, o Clostridio difficile gera esporos, são estruturas mais resistentes e que quando encontram um meio propício se desenvolvem e podem produzir toxinas como a toxina A e B. E isso vai provocar uma colite pseudomembranosa, que é uma forma grave, que é difícil depois de debelar. As doenças pela produção de exotoxinas, está aqui este quadro retirado de um livro que tem vários exemplos, como o Clostridium botulino, o Clostridium tetani, o Corynebacterium diphtheriae, aqui o Clostridio difficile, que já acabei de falar. O Staphylococcus aureus, existe uma estirpe que na intoxicação alimentar produz uma determinada toxina, a exotoxina. Portanto, várias bactérias que têm estas toxinas e que são mais patogénicas. Em relação às endotoxinas, portanto, exo quer dizer que a bactéria produziu aquela proteína e enviou-a para o exterior. As endotoxinas fazem parte da própria bactéria e essas endotoxinas existem nas bactérias de gram negativo. Nós já vamos falar melhor na estrutura da parede das bactérias de gram negativo e de gram positivo. Vamos só olhar para este esquema, que eu acho que é uma imagem muito bonita. E das bactérias de gram negativo temos uma membrana plasmática, a seguir temos uma camada de peptidoglicano, depois temos uma membrana externa, esta membrana externa, e na membrana externa estão estes lipopolissacarídeos. Estes lipopolissacarídeos têm esta estrutura aqui mais detalhada, portanto dividida em 3 partes, e a parte interior, ou seja, a parte que está ligada à membrana externa, é o lípido A, que é uma endotoxina. E como é que ela atua? Como é que ela passa a ser uma toxina para o nosso corpo? Ou seja, quando uma bactéria de gram negativo é fagocitada, ao ser fagocitada, ela é destruída. Portanto, todos os bocadinhos da bactéria são libertos para o espaço plasmático. E verifica-se que esta lipoproteína, vou voltar aqui atrás, este lípido A, que é a endotoxina, quando é exposto na corrente sanguínea, o nosso passa a ser antigénica para nós, para o nosso sistema imunitário. E, portanto, há uma forma muito forte de nós reagirmos contra esta endotoxina, que muitas vezes
quando há ação do sistema imunitário, quando há febre muito forte, por exemplo, de pessoas que estão a ter uma infecção sistémica, quando há febre muito forte, quer dizer que existe esta reação exacerbada do sistema imunitário contra esta bactéria de gram-negativo que está a ser fagocitada, ou seja, em que o nosso sistema imunitário está a lutar contra estas bactérias e dá esta reação, daí ser endotoxina. Passamos então à estrutura da parede bacteriana. Eu sei que a matéria até aqui tem sido um bocadinho exaustiva, mas isto faz parte da teoria e da caracterização das bactérias e da sua, pronto, no fundo das suas características patogénicas e tudo aquilo que eu tenho falado até agora. A partir de agora, vamos falar assim de uma forma que é um bocadinho mais prática, ou seja, tem um bocadinho mais de interesse e de entusiasmo a falar um bocadinho mais sobre esta área. E então, como já falei um bocadinho da parede das bactérias de gram-negativo, portanto, temos aqui a membrana plasmática, a membrana interna, a camada de peptidoglicano, que no fundo é aquilo que é característico da parede bacteriana, a membrana externa e os lipopolissacarídeos, que é diferente da parede bacteriana de uma bactéria de gram positivo, aqui, que apenas tem a membrana plasmática e uma grande camada de peptidoglicano. Tem aqui várias camadas, que é muito diferente desta da bactéria de gram negativo, que está entre duas membranas plasmáticas. Portanto, esta estrutura é para nós fixarmos. Falando aqui um bocadinho na membrana plasmática, todas as membranas plasmáticas são constituídas pela uma camada fosfolipídica, onde se inserem proteínas, e são estas proteínas que são responsáveis pela passagem das substâncias das proteínas entre a zona intracelular e extracelular, como por exemplo as enzimas. E é onde se dá a síntese da parede celular. Aqui uma imagem mais pormenorizada de uma bactéria de gram-negativo, outra vez, eu vou sempre frisar esta estrutura, tenho aqui vários slides que têm estas imagens, para que esta estrutura fique bem com esta imagem, bem assimilada na nossa cabeça. Então, temos novamente a membrana plasmática, temos aqui a camada de peptidoglicano, aqui representado por estes tubinhos alternadamente castanho cor-de-rosa, e a membrana plasmática externa. A estas duas estruturas, membrana externa e peptidoglicano, é designado de parede celular. Depois temos aqui os lipopolissacarídeos, à volta desta membrana externa, onde existe a tal endotoxina, que é o lípido A. Das bactérias de gram positivo, temos a tal membrana plasmática e a parede celular com várias camadas de peptidoglicano. E também tem os ácidos teicoicos que a atravessam e lhe dão uma estrutura mais consistente. Ácidos teicoicos e ácidos lipoteicoicos. Novamente, parede da bactéria de gram negativo e a parede de gram positivo. Isto para o que é que eu quero aqui realçar? É esta estrutura, em que tem aqui esta zona castanha e cor-de-rosa, que é a estrutura do peptidoglicano, que nós vamos detalhar, porque nesta fase acho que é importante, uma vez que falamos na estrutura da parede bacteriana, detalhar como é que é constituído o peptidoglicano, uma vez que é esta estrutura que é diferente das nossas células do nosso corpo e, portanto, é um excelente alvo terapêutico para os antibióticos inibirem o crescimento bacteriano, serem bactericidas. Portanto, temos aqui este esquema mais ampliado e o peptidoglicano é constituído por uma cadeia de glicanos, designados abreviadamente de NAG e NAM, ou seja, o NAG é o N-acetilglicosamina e o NAM, ácido N-acetilmurâmico, daí vem a parede celular, de muro, muros.
Elas estão ligadas em filas de 10 a 65 açúcares, alternadamente, NAG e NAM, portanto são monossacarídeos, são açúcares derivados da glucose, e formam um grande esqueleto de hidratos de carbono ou glícidos. Portanto, aí esta é designado, portanto, o peptidoglicano tem duas partes. Tem uma parte peptídica, péptido, e glicano de glicano, ou seja, destes monossacarídeos, destes glicanos que estão ligados entre si, NAM e NAG. Como é que estes NAM e NAG, ou seja, estes glicanos, se ligam entre si? Ou seja, existe uma enzima que catalisa esta ligação, dando-se o nome de transglicolização, ou seja, é a ligação entre dois glicanos. E entre as duas cadeias, ou as várias cadeias de glicanos, há a ligação de uma ponte peptídica, ou seja, as duas cadeias de glicanos são ligados por uma ponte peptídica. A esta ligação entre péptidos dá-se o nome de transpeptidação. Portanto, temos a parte dos glicanos e dos péptidos. E, portanto, é isto que faz a estrutura do peptidoglicano. Qual é a enzima que catalisa estas duas reações? Esta enzima é de extrema importância. A enzima é PBP2. A PBP é do Protein Binding Penicillina, porque verificou-se que era nesta proteína que se ligava ou que se liga a penicilina. Ou em português, PLP2, proteína de ligação à penicilina. Porquê 2? Porque existem outras enzimas que, semelhantes a esta, que têm outras funções, mas esta foi designada a PBP2. Foi a descoberta em segundo lugar, portanto já se conhecia uma enzima que fazia parte da parede celular número 1 e aqui é a PBP2. E ela tem duas subunidades, portanto a PBP2 tem duas subunidades. Aqui neste esquema, a parte de baixo temos a transglicosilase, ou seja, faz a ligação dos glicanos, e a outra subunidade é a transpeptidase, que faz a ligação dos péptidos entre as duas cadeias de glicanos. Portanto, transglicosilase, responsável pela ligação dos dois glicanos NAM e NAG, e que se designa por transglicolização. Eu estou a reforçar todos estes termos porque isto é uma matéria que não está muito clara quando existe uma aprendizagem da parede celular das bactérias, que depois é importante para se compreender o modo de atuação dos antibióticos. De alguns antibióticos. Ou da grande maioria deles, mas pronto, já lá vamos. Portanto, a outra unidade, falámos na transglicosilase, que está aqui, transglicosilase, e vamos falar então na atuação da transpeptidase. Essa transpeptidação é a ligação entre os péptidos das duas cadeias de glicanos. E agora vamos detalhar o que é que acontece nesta ligação de péptidos. A transpeptidação faz a ligação entre a D-alanina, este aminoácido, D-aluminina, portanto aqui é uma unidade da parede celular, ou seja, com os glicanos e os seus péptidos, e vai haver uma ligação com a lisina. Esta ligação é feita através de uma ponte de 5 glicinas, e é assim que se dá esta transpeptidação. A ligação é a enzima que liga estes aminoácidos. Ainda com um outro esquema, para verificar que esta unidade que é produzida é uma cadeia enzimática até chegar a esta estrutura dos glicanos com os seus péptidos. Portanto, quando há a transpeptidação, há uma eliminação de um aminoácido, de uma D-alanina, para haver a ligação desta D-alanina com a lisina. Porquê é que eu estou a pormenorizar este bocadinho? Porque, por exemplo, um antibiótico que é a vancomicina liga-se a estas duas alaninas e não permite que exista esta ligação entre os péptidos, ou seja, a construção da parede peptidoglicano deixa de se poder fazer.
Então, terminando aqui esta aula, vamos falar do modo de atuação da penicilina. Portanto, como eu já falei, esta proteína que é Protein Binding Penicillina, assim designada, porquê? Porque era a enzima onde se liga a penicilina, liga-se nesta subunidade transpeptidase e o peptidoglicano deixa de ser construído, ou seja, as duas cadeias de glicano deixam de conseguir estar ligadas entre si pela cadeia de péptidos. E ligando-se a penicilina a este centro ativo desta enzima, essa função deixa de se fazer e tem uma ação bactericida nas bactérias. Portanto, terminei esta parte de detalhar a formação do peptidoglicano. Vamos fazer só uma revisão para ter um reforço de como é a diferença entre a estrutura da parede bacteriana das bactérias de gram negativo em relação às de gram positivo. Agora eu vou ter aqui vários esquemas e vou parar um bocadinho para vocês conseguirem ir identificando a estrutura à medida que eu vou apontando. Portanto, temos aqui as bactérias. Vamos só fazer aqui então uma revisão. Isto não foi animado da melhor maneira, pronto. Vamos fazer aqui uma revisão. Então, as bactérias de gram negativo, temos aqui a membrana plasmática interna, temos um espaço periplasmático. Este espaço periplasmático eu ainda não tinha falado, ou seja, é o espaço que existe entre a membrana plasmática e o peptidoglicano. Aqui, nas bactérias de gram negativo, temos a membrana interna, o espaço periplasmático onde está o peptidoglicano e a membrana externa. A parede celular das bactérias de gram negativo é o conjunto entre a membrana externa e o peptidoglicano, e nas de gram positivo é o peptidoglicano, que é a parede celular. Aqui temos o esquema de uma parede de uma bactéria de gram negativo e outra de gram positivo, e assim, olhando para este esquema, qual é que vocês diziam que era a bactéria de gram negativo e a de gram positivo? Por exemplo, esta, gram positivo ou gram negativo? E esta aqui, gram positivo ou gram negativo? Portanto, esta será de gram negativo e esta de gram positivo, uma vez que tem esta estrutura de peptidoglicano muito mais grossa. E aqui temos o peptidoglicano entre duas membranas. Mais uma vez, temos aqui uma imagem de uma bactéria, de uma parede de uma bactéria de gram negativo e aqui de gram positivo. Um outro esquema, porque eu acho que é importante visualmente não termos só um esquema na nossa cabeça, temos aqui uma bactéria de gram positivo com um esquema diferente, portanto, vamos recordar novamente, membrana plasmática, aqui temos o espaço periplasmático, em que depois inicia-se a camada de peptidoglicano. Nas bactérias de gram positivo existem ainda o ácido teicoico e ácido lipoteicoico, ou seja, o teicoico só está ligado à camada de peptidoglicano e o ácido lipoteicoico vem aqui, atravessa a camada do peptidoglicano e liga-o à membrana plasmática. Portanto, é uma imagem ainda mais detalhada. Portanto, esta imagem, acabámos de falar, é de uma bactéria de gram positivo, claro. Ainda um outro esquema, portanto, temos aqui uma bactéria, uma parede de uma bactéria que tem uma membrana plasmática interna, que temos aqui o peptidoglicano, uma membrana externa e os lipopolissacarídeos. Portanto, isto é o esquema de uma parede de uma bactéria de gram negativo, com os lipopolissacarídeos, peptidoglicano. Portanto, aqui está o esquema mais detalhado de uma bactéria de gram negativo. E pronto, espero que com estes esquemas e toda esta informação detalhada consiga organizar a informação
na vossa cabeça, de maneira a adquirirem este conhecimento base, principalmente da parede bacteriana. Muito obrigada, beijinhos e até à próxima aula.